Boa tarde, jovens. Vamos aqui para uma aula de gramática, especialmente na área de figura de linguagem ou linguagem figurada. A gente vai discutir alguns pontos para a nossa próxima avaliação. É a nossa primeira matéria do terceiro bimestre, né? Estamos entrando no livro 3 e o nosso primeiro assunto é a linguagem figurada. Alguns objetivos que nós devemos alcançar durante o percurso dessa aula. O primeiro é reconhecer a linguagem figurada. Você presenciar um texto, ver, observar um texto, imaginar que aquela linguagem é figurada ou não figurada. O segundo objetivo é reconhecer os recursos utilizados na linguagem conotativa, né? Que recursos eu uso para adquirir essa linguagem, para elaborar esta linguagem. E o terceiro e último objetivo desta aula é diferenciar a linguagem figurada de linguagem denotativa. Ok? Nós temos esse assunto na nossa apostila 3, página número 16. Começando com... antes de falar dos tipos de linguagem, eu queria fazer um comentário para vocês entenderem melhor o que seria isso. Primeiro, o que seria uma linguagem figurada? O nome figura está dizendo aquilo que não é real. Uma figura é uma imaginação de alguma coisa. Então, a linguagem figurada é aquela linguagem com o sentido emprestado, com o sentido adquirido para aquele momento. Vou te dar um exemplo agora de linguagem figurada, a palavra fera, por exemplo. Ao falar a palavra fera, eu imagino um monstro, um bicho feroz, uma fera. Mas eu posso usar essa palavra no sentido figurado. Rodolfo é fera em física, por exemplo. E aí eu citei o nome fera me referindo a Rodolfo. Então eu fiz o quê? Usei a palavra fera no sentido figurado. No sentido denotativo ou literal, a palavra tem aquele sentido único. No caso da palavra fera, como eu falei no sentido conotativo, a palavra fera no seu sentido original, fera, o monstro, né? O animal feroz, ele é no sentido literal ou no sentido denotativo, ok? Então, associa essas quatro palavras. Conotativo, figurado. Denotativo, literal. São os dois tipos que nós temos da linguagem. Para entrarmos no assunto de hoje, que são figuras de linguagem, é necessário que eu lembre sempre disso, né? A questão da linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Vamos lá para a nossa primeira figura de linguagem. Aí eu pergunto, né, uma pergunta retórica, para que estudar figuras de linguagem? A figura de linguagem, ou as figuras de linguagens, são recursos utilizados com uma única intenção: dizer aquilo, dizer coisas, dizer algo que eu não conseguiria dizer com a linguagem normal. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma figura de linguagem. Eu vou começar com o padrão normal, padrão real, padrão aceitável, até chegar no mundo imaginário que vai entrar a questão da figura de linguagem. Então eu digo que Mariana chegou na sala triste, padrão normal. Mariana chegou na sala muito triste, padrão normal. Mariana chegou na sala desesperada, ainda estou no padrão normal. Só que eu quero falar uma coisa muito mais que isso. Então não tem mais palavras para eu dizer. Eu vou entrar no mundo da figura de linguagem, tá certo? Eu vou criar uma figura para dizer o que eu estou vendo naquela situação, só que imaginário, nunca vai acontecer aquilo. É apenas uma espécie de imaginação minha. Eu vou dizer que Mariana entrou na sala desesperada, chorando rios de lágrimas. Quando eu criei a frase, a figura de linguagem rios de lágrimas, para associar a Mariana, a tristeza de Mariana, eu saí do padrão normal. Eu fui para o mundo imaginário, para o mundo surreal. Então, figura de linguagem eu uso exatamente para expressar coisas que eu não conseguiria expressar dentro da linguagem normal. Esses recursos são usados nas produções textuais
ligados à literatura. Os artistas, né, nos poemas, na arte com a palavra, é usado frequentemente as figuras de linguagem, todas elas. Isso não quer dizer que toda figura de linguagem só esteja na literatura. Não, a maioria delas. Nós temos figuras de linguagem, como é o caso da elipse, né, que é usado na produção textual até para evitar repetição de palavras. Mas vamos lá para as nossas figuras de linguagem que foram abordadas no nosso livro. A primeira é a metáfora. O que seria uma metáfora? Muito usada nos poemas, né? Sai do plano real. É quando eu substituo um termo que existe ali, bonitinho, eu vou substituir esse termo por um outro termo por causa de uma semelhança, mas que não é possível acontecer no mundo real. Por exemplo, uma pedra não tem sentimento, né? Uma pedra não tem sensação, não tem sensações. Aí eu conheço uma pessoa que tem um coração muito duro, muito difícil, ela não se compadece, ela não chora, ela não se emociona. Aí eu digo que fulano tem o coração de pedra. Eu vou dizer que Ricardo tem o coração de pedra. Então eu estou usando uma figura de linguagem chamada metáfora. É impossível uma pessoa ter um coração de pedra. Então, devido a uma semelhança, um coração muito que não mostra emoções, eu associei a uma pedra. Isso é figura de linguagem, chamada metáfora. E a comparação? A comparação é uma metáfora explícita. Qual é a diferença da comparação para a metáfora? Apenas o termo comparativo. Se eu pegar a mesma figura, Ricardo tem o coração de pedra, isto é metáfora. Mas se eu disser que Ricardo tem o coração como pedra, aí eu usei um termo comparativo. Isso já é uma figura de linguagem chamada comparação. Essa é a diferença. Você vai usar para a comparação termos como, tal qual, igual e aí por diante. A segunda figura de linguagem abordada foi a metonímia. O nosso livro só trouxe um tipo de metonímia. Nós temos muitos tipos de metonímia. Vamos ficar com 2 tipos só, para não ficar só com um. O primeiro tipo de metonímia, que é uma figura de linguagem que você vai fazer uma inversão das coisas. O primeiro exemplo que ele deu foi autor pela obra, primeiro e único do livro, mas eu vou dar 2 exemplos. Então, autor pela obra. Quando eu digo que eu nunca durmo sem ler Clarice Lispector. É impossível ler Clarice Lispector. Então eu disse que lia Clarice Lispector. Eu estou me referindo, na verdade, à obra de Clarice Lispector. Então eu estou trocando o autor pela obra, a obra pelo autor. Isso é uma figura de linguagem chamada metonímia, autor pela obra. Tem outras figuras de linguagem de metonímia, como por exemplo o produto pela marca. Fazer a barba com gilete, impossível. Você faz a barba com lâmina de barbear. Lavar a louça com Limpol, impossível. Você lava a louça com detergente. Limpol é uma fábrica. Tomar Danone, também é impossível. Danone é uma empresa. Você toma iogurte. Não é nem iogurte, viu? Tem gente que chama iogurte. O nome é iogurte, ok? Então, tem mais metonímia? Tem, mas o livro abordou uma, eu dei 2. A segunda figura de linguagem é chamada de eufemismo, né? O que seria eufemismo? Eu aconselho a gente usar de eufemismo constantemente, para não ser grosseiro. Então, a figura de linguagem que aborda o eufemismo é você abordar, suavizar, ser mais gentil com palavras grosseiras, você tirar, né? É de você chamar alguém de ladrão, né? Fulano é um ladrão, roubou a minha carteira. Você só diz, fulano se apropriou da minha carteira, né? Você suavizou a palavra ladrão, trocou pela palavra apropriou-se. Então você está sendo uma pessoa educada, está sendo eufêmica, está usando eufemismo. A outra figura de linguagem é a hipérbole. O que seria hipérbole? Contrário do eufemismo, que é a suavização das palavras, a hipérbole é exatamente o contrário, um exagero, né? Estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, ninguém, vírgula. Né? Como eu disse em sala de aula, se um menino da África ou de outro país, né, do Haiti ou qualquer outro país que está em dificuldade,
ou até no Brasil, que às vezes a gente esquece isso, acha que a fome e a miséria só tem em outros países. Aqui também tem. Então, se uma pessoa está há meses sem comer, está desnutrida, está já prestes a morrer e ela diz eu estou morrendo de fome, ela realmente está morrendo de fome. Só que nós dizemos normalmente eu estou morrendo de fome porque passou meio dia de fome. Isso é uma inverdade, não é real. Outro exemplo de hipérbole é você marca um encontro com uma pessoa, espera 10 minutos e diz para ela, te espero há séculos. Liga para a pessoa 2 vezes, 3, a pessoa não atende, você diz, te liguei 1000 vezes. Então essa forma de exagero eu chamo de hipérbole, figura de linguagem. A nossa próxima figura de linguagem, depois de hipérbole, antítese, desculpa. Antítese é o quê? É o recurso que eu uso de abordar duas ou mais palavras contrárias num enunciado e essas palavras não se contradizem, elas se completam. Por exemplo, estou contigo dia e noite. Eu usei duas palavras contrárias, dia e noite, e elas não se contradizem no meu enunciado. Gosto do cheio e do vazio, duas palavras contrárias que não se contradizem. No amor e no ódio, as pessoas mostram o que elas são. Duas palavras contrárias que não se contradizem dentro deste enunciado. Pelo contrário, elas completam uma ideia. Isso é antítese. Se elas se contradizerem, né? Se uma contradisser a outra, aí vai ser outro tipo de figura que nós vamos ver num outro momento. Mas eu posso dizer rapidinho. Chama-se paradoxo ou oxímoro. Mas vamos estudar lá no 3º ano do ensino médio. Por enquanto fica só na antítese mesmo. E a próxima figura de linguagem é personificação. O nosso livro trouxe o nome só, o nomezinho personificação. Mas essa figura de linguagem é conhecida também por outros nomes. Eu até pedi para vocês anotarem aí no livro, quem não anotou, anota agora. Personificação, também conhecida como animismo. Desenho animado. Por que o desenho é animado? Porque o desenho ganha vida. Animismo quer dizer tem vida. Depois de animismo, personificação é a primeira, animismo, e o terceiro nome, que não está aí no livro, prosopopeia. Então, esta figura de linguagem que aparece com esses 3 nomes consiste em dar vida a quem não tem, tá bom? Então, quando você diz um exemplo, as árvores curvam-se diante do vento, é um exemplo de personificação. Se curvar diante de alguém é um ato humano. Outro exemplo de personificação, animismo ou prosopopeia, eu estou dando aula aqui, aí eu olho para aquela cadeira que sempre está aquele aluno, né, aquele aluno que tem cheiro de biscoito, né, e eu olho, o menino do cheiro de biscoito faltou. E aí eu digo, que gente, cadê fulano? Faltou hoje. Faltou, como é que o senhor sabe? A cadeira denuncia a ausência do menino que tem cheiro de biscoito. Então, o que significa isso? A cadeira denuncia. Cadeira levantou a mão, ei, professor, fulano de tal não veio hoje. Não. Então, quando eu disse que a cadeira denunciava, eu percebi porque a cadeira estava vazia e eu dei vida à cadeira. O sol castiga o lombo dos operários. Sol castiga lá? Não existe isso. Então, eu estou dando vida a quem não tem. Isso é uma figura de linguagem chamada prosopopeia, personificação ou animismo. Tá bom? Então, aqui, durante a nossa aula toda, vamos discutir com mais ênfase através de exercícios e tal, esse assunto que eu acabei de falar. Espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês. Caso não tenha se sentido satisfeito, a gente pode tirar dúvidas num outro momento, tá bom? Boa tarde a todos e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.